Bom, estamos conversando com o Dr. Minelli, né, diretor técnico do Hospital Carlos Fernando Malzone. Doutor, números de internações aqui em Matão aumentando, números de internações também em leitos, na UTI e também um aumento no número de mortes, né? O senhor acredita que essa é uma tendência ou nós estamos aí com a expectativa de achatamento dessa curva? Nossa expectativa é que nas próximas semanas, se o número não mantiver igual, ele pode aumentar sim, né? Nós temos também aí a descoberta dessa nova cepa, né, essa mutação, essa variante do vírus de Manaus, que é uma variante, um vírus mais agressivo. Ele transmite para mais pessoas mais rapidamente e tem uma evolução mais rápida, né? Eu acredito que se isso foi identificado em Araraquara e existe uma circulação muito grande de pessoas em Matão e Araraquara, né? Pode ser que esse vírus esteja circulando entre nós também, né? Nós estamos com pacientes jovens internados na UTI, entubados, né? Que tiveram uma evolução muito rápida. Então, assim, considerando tudo isso, se não mantiver esse número por alguns dias ou semanas, pode ser até que a coisa aumente. Bom, doutor Minelli, pedir licença para o senhor um pouquinho agora. O doutor Borsetti está na linha também com a gente agora para falar sobre essa rotina exaustiva que está sendo trabalhar na UTI do Hospital Carlos Fernando Malzone, ele também toda a sua equipe, e também sobre a possibilidade, como o senhor próprio já disse, né, de Matão também já está aqui entre nós circulando essa nova cepa do coronavírus. Daqui a pouco, então, eu volto a conversar contigo, tá bom? O perfil de pacientes internados não só na UTI, mas também nas enfermarias, mudou aí nesses últimos 40, 50 dias. Temos observado frequentemente a internação de pacientes jovens, pacientes aí com idade menor que 40 anos, alguns deles entre 20 e 30 anos, e pacientes que mesmo sem comorbidades e sendo jovens, acabaram e estão evoluindo para formas graves da doença. Então isso nos assustou a comunidade médica de uma maneira geral, indicando que realmente aqui na região, mesmo na nossa cidade, possa estar circulando uma nova cepa, uma nova variante do SARS-CoV-2, que inclusive já foi isolado em Araraquara, principalmente a variante de Manaus, e essa variante aparentemente cursa com quadros mais graves e que evoluem mais rapidamente para complicações, além de, com certeza, ser mais transmissível. Tem visto aí famílias inteiras sendo contaminadas, famílias inteiras sendo internadas no hospital e na UTI. Então, quer dizer, em relação ao que a gente vinha observando no ano passado, com certeza houve uma grande mudança nesse sentido. E volto a falar que todos estamos assustados com isso que a gente tem observado. Alguns pacientes, inclusive, não respondem ao tratamento, mesmo pacientes jovens acabam evoluindo para ventilação mecânica, acabam sendo entubados, acabam fazendo outras complicações multissistêmicas, como insuficiência renal aguda, com necessidade de terapia dialítica, acabam evoluindo com fenômenos trombóticos, e nesses pacientes o risco de óbito é muito maior. Então, essa característica desse perfil novo realmente está impressionando a todos nós. A exaustão, tanto física quanto mental, é algo marcante nas equipes que estão na linha de frente do enfrentamento dessa pandemia. Marcante porque já faz um ano que a gente se entregou a isso. Já faz um ano que a gente se privou de muita coisa. Já faz um ano praticamente que a gente não tem férias, que a gente não tem tempo pra gente, que a gente não tem tempo com a família.
E apesar de toda essa entrega de cada funcionário, de cada médico, de cada enfermeiro, de cada fisioterapeuta, todos os membros de uma equipe que cuida dos pacientes com Covid, nas suas formas graves, a gente tem observado aí paralelamente um descompromisso da população em relação à colaboração. Essa explosão do número de casos que aconteceu, eu acho que decorre não só de uma nova variante circulante, mas com certeza da ignorância alheia, do descompromisso alheio, da falta de empatia alheia com cada um que está arriscando a própria vida para salvar outras. Então, muito mais do que os cuidados do paciente grave de Covid, o que cansa muito a gente é essa observação que a gente faz no dia a dia. É como se as pessoas não tivessem nem aí, não tivessem se importando bulhufas conosco e com cada um que está se entregando nessa verdadeira guerra. Então, com certeza, isso cansa, isso desanima muito mais do que a própria luta contra a pandemia. Doutor, então, queria que o senhor, né, se posicionasse com relação a essa força-tarefa que está existindo em algumas cidades da região, e que Matão está diferente, né, de tentar conter, né, a circulação de pessoas o máximo possível nesses dias. E se o senhor acredita que esse tipo de medida deva se estender por mais dias? Então, fechar o comércio, né, você fazer esse lockdown, fechando tudo, bares e restaurantes, é uma medida que se mostrou eficaz em outras ocasiões, aqui no Brasil, em outras cidades, quando a situação fica muito difícil na Europa, eles recorrem rapidamente ao lockdown, né? Mas aí a gente tem que ver qual que é a atividade que mais leva as pessoas a se contaminarem, né? Nós não podemos esquecer que não adianta muito você fechar o comércio, né? E a impressão que dá que no comércio é um local onde o comerciante ele está respeitando o isolamento, tem medida de distanciamento, um contato mais rápido. Não adianta nada você fechar o comércio e você deixar que as pessoas circulem e se aglomerem livremente nas ruas, né? Se reúnam na calçada, nas avenidas, de final de semana. Você está punindo quem quer trabalhar e você está liberando, você não está punindo quem está realmente disseminando a doença. Araraquara, o prefeito lá declarou lá estado de calamidade e o sistema de saúde entrou em colapso, né? Há uma tentativa dele de conseguir mais leitos de UTI. Matão está absorvendo, né, pacientes de outras cidades da região. Nós corremos o risco de ter que exportar paciente, exemplo do que já está fazendo Araraquara, para outras cidades? Sim, corremos o risco, sim. E eu me arrisco a falar que isso não está muito longe de acontecer diante do comportamento da população. Então pode chegar, isso daí nós estamos falando há muito tempo já, né? Que o risco de saturação dos nossos leitos de UTI iria ocorrer. Então isso daí está ocorrendo e provavelmente, se continuar nesse ritmo, vai chegar uma hora que a gente vai ter que encaminhar pacientes para outras cidades, né? Igual está acontecendo no oeste de Santa Catarina, igual está acontecendo em Roraima, igual está acontecendo em Araraquara. Araraquara já tá mandando pacientes para outras cidades porque não tem mais leitos de UTI. Então pode ser que isso ocorra aqui em Matão também. Agora, doutor, uma outra pergunta, né, com relação aí, como que nós estamos aqui no controle para ver se entre, né, os pacientes de Matão que estão internados no Hospital Carlos Fernando Malzone, ou se há alguma evidência de que essa nova cepa, essa variante do vírus, esteja circulando entre nós. Como é que devemos fazer para ficar tranquilos, né, com relação a essa possibilidade? Fazer o teste para detectar esse vírus mutante, né, que estão chamando aí de variante, né, não é qualquer laboratório que faz. Esse daí é um teste sofisticado
tem que ser um laboratório específico, que você precisa fazer o sequenciamento genético, né? Você tem que fazer, pegar o gene do vírus, né? E fazer gene por gene, né? Toda a estrutura viral, você tem que ver gene por gene para ver se tem algum gene diferente da cepa original. Então, isso daí não é um processo simples, precisa de um aparelho especial para fazer isso daí, não é uma coisa que a gente faz de rotina. Para você ter uma ideia, no Reino Unido, isso daí é feito apenas em 5% das amostras rotineiras, não é feito em todo mundo, e aqui no Brasil está sendo feito em 0,015%, né? Então tá muito baixo, né? Tá menos de 30 vezes do que é feito lá no Reino Unido. Mas nós já podemos considerar, eu acredito, né, essa também é uma opinião do Dr. Flávio, coordenador da UTI, que essa cepa já esteja circulando aqui em Matão pela característica de internação dos pacientes, né? Muitos pacientes jovens rapidamente por uma insuficiência respiratória, uma dificuldade para respirar, que estão entubados com mais de 50% do pulmão acometido. Isso é uma característica dessa nova variante, né, desse coronavírus que sofreu a mutação.